Aleluia. Glória seja dada a Deus. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas resolvi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcança, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Aleluia. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurados que querem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar, eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor, não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se a minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. Gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Aleluia. Glória seja dada a Deus.
A paz do Senhor, amado irmão e irmã, sejam bem-vindos a mais um culto da série Falando de Deus. E que Deus venha trazer para nós aquilo que nós temos buscado da sua presença. Na semana que passou, acho que todos, de alguma forma, devem ter comido um chocolatinho, Afinal de contas, foi uma semana, que o mundo, tem como hábito festejar a Páscoa, mas com um propósito diferente do cristianismo. E será que você já parou e pensou e avaliou qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Será que nós temos esse entendimento claro do que a Páscoa representa para nós cristãos? Porque para muitos a Páscoa é uma grande oportunidade de comer chocolate. Nada de errado em comer chocolate. Um dia em que se ganha e que se dá ovos de Páscoa de presente. Muitos deles são lindos, bem recheados, de todos os tamanhos, cores, para todo gosto, para todo gosto. Alguns, até recebem junto com o ovo de Páscoa um coelhinho de Páscoa, de pelúcia. Ou ele, às vezes, é o coelhinho de Páscoa de chocolate também. Então, assim, é uma oportunidade realmente de se lambuzar com tanto chocolate. É o dia que acho que todo mundo quebra, o jejum do chocolate. Agora, será que realmente nós cristãos, a Igreja de Cristo, entende, compreende o verdadeiro significado da Páscoa, que nada tem a ver com ovinho de chocolate, nada tem a ver com coelhinho, nem com lomba pascual, como é ofertado pelo mundo, mas o sentido cristão de que representa a Páscoa. Mas antes, nós temos que conhecer um pouquinho da história. A história de como começou essa coisa de ovo, de chocolate, ovos de Páscoa. Não sei se você já estudou, já pesquisou, mas na antiguidade o ovo era visto como símbolo da fertilidade em diferentes culturas. E muitos decoravam os ovos e usavam para presentear o outro. Os primeiros ovos de chocolate surgiram na França no século XVIII. E presentear amigos com ovos de chocolate ou ovos decorados significava bonança, fartura na colheita que haviam de vir. E antigamente eram entregues ovos de galinha coloridos, não era de chocolate, era de galinha mesmo, E eles eram desenhados, coloridos, e eram motivos de festividades e faziam também referência à primavera. Então a tradição antiga, ela acabou chegando, à atualidade, por meio das trocas culturais entre o cristianismo e as religiões pagãs. E aí, onde entra o coelhinho nessa história? Então, o coelho da Páscoa também vem de origem antiga, e assim como o ovo, ele representa a fertilidade, porque os coelhos se multiplicam, se reproduzem com muita frequência. Então, a tradição foi de associar o coelho ao ovo de Páscoa, que teve primeira origem na Alemanha. Depois ela foi para os Estados Unidos através da região da Pensilvânia e se propagou em todos os Estados Unidos. E a história popularizou-se e transformou em uma grande símbolo da Páscoa moderna. Então a imagem do coelho trazendo o ovo representa a bonança, representa a fartura, representa a fertilidade da cultura que implementou. E a figura do animal era bastante representativa das festividades da antiguidade. Então, a venda, a industrialização do ovo, do coelhinho de Páscoa, que começou a iniciar no século XIX, através da cultura americanizada, ela virou um hábito de consumo, Então, essa forma de presentear com o ovo de Páscoa já tem mais ou menos 200 anos. E no Brasil, ele começou a se propagar no século XX, então não faz muito tempo atrás não, no século XX. Mas agora, depois de conhecer um pouquinho da história do ovo não é do ovo e da galinha, é do ovo e do coelho, vamos entender o que a Bíblia nos fala e nos ensina a respeito da Páscoa. E eu tenho certeza que você não vai encontrar em nenhuma passagem bíblica um coelho e nem muito menos um ovo. Então eu te convido a abrir em Deuteronômio 16:1. Diz assim a palavra de Deus. Moisés disse ao povo: comemorem a festa da Páscoa em honra de Deus no mês de Abib, que em hebraico significa o primeiro mês da primavera.
pois foi numa noite desse mês que o Senhor, nosso Deus, tirou vocês do Egito. Amém? Então, vamos lá. O verdadeiro sentido da Páscoa para o cristianismo é a libertação do povo de Deus das mãos dos egípcios. Nós sabemos na história, que a Bíblia nos relata, que o povo de Deus ficou escravo dos egípcios por 400 anos. Os israelitas foram libertados por Moisés, segundo a narrativa bíblica, porque ele foi o escolhido de Deus para tirar o seu povo das mãos do Egito e levá-los à terra prometida. Então nós podemos afirmar que a tradição atual de ovos e coelhos nada tem a ver com o verdadeiro significado cristão da Páscoa, porque a Páscoa atual tem como símbolo o famoso coelho que traz a ideia equivocada de fertilidade, né? E como se aquele animal pudesse, né, colocar ovos. Aí a mídia invade nossas casas, invade a igreja para incentivar o consumismo. Mas nós temos que ficar alertas, irmão, nada contra comer chocolate, nada contra presentear, mas temos que ficar alerta como igreja, como pais, e ensinar os membros, ensinarmos nossos filhos o verdadeiro significado da Páscoa. Pode comer chocolate, pode se empanturrar de chocolate, mas é importante que você lembre do sacrifício de Cristo, do sacrifício do povo de Deus para conquistar a sua liberdade. Não existe nenhum problema de dar ovos de presente, nem muito menos receber ovos de presente. Mas não podemos deixar isso se tornar uma cultura da nossa vida que fique obscureça o entendimento cristão no significado da Páscoa. Então nós precisamos viver o verdadeiro espírito da Páscoa, porque a Páscoa significa libertação. Libertação. Guarda isso. A Páscoa representa libertação de tudo, do povo egípcio e do nosso também. Então a nossa sociedade é facilmente influenciada e dominada por uma infinidade de coisas que o mundo oferece. Nós vemos isso no dia a dia. Vivemos num mundo totalmente dominado pelo materialismo, onde a grande maioria age como se tudo acabasse aqui, ou como se Deus não existisse. E às vezes as pessoas até lembram de Deus em momentos como esse da Páscoa, mas apenas para cumprir às vezes um hábito religioso, e não no sentido verdadeiro do que significa. Essa realidade espiritual que vivemos hoje se compara à do Egito de Moisés. Vai ver que vai comparar, é idêntico, porque o mundo está preso a culturas pagãs, escravos do consumismo, cego para o verdadeiro sentido cristão. E para piorar, temos presenciado essas culturas pagãs entrando nas casas cristãs, entrando nas igrejas. Repito, não tem nada de errado comer chocolate e se confraternizar com a família, mas temos que ter o discernimento de que nós, assim como igreja, é que temos que ir ao mundo e levar a palavra de Deus, e não o mundo trazer para dentro das nossas vidas, dentro da igreja, os seus costumes, que nos cega ao verdadeiro entendimento da Páscoa, que é a libertação e continua sendo a libertação. A mesma do Egito, a mesma de hoje. Não mudou em nada, porque temos que buscar constantemente da parte de Deus a libertação, as nossas dores, nossas lutas. A prisão pode ter um sentido ou motivo diferente, de acordo com o momento, de acordo com a época, de acordo com o tempo, mas todos nós precisamos ser libertos por Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro sentido da Páscoa, que significa libertação. Somente Ele nos liberta e preenche o vazio dos nossos corações. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Somente Cristo em nossas vidas é que podemos dizer que somos verdadeiramente livres. Lá também João 8,36 diz que, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. É a palavra que diz. Então, a Páscoa do Senhor significa conforto espiritual. Isso é o verdadeiro significado da Páscoa. Deus tirou o seu povo do Egito para conduzi-lo a uma terra que mana leite e mel. E nesses dias de ilusão impostas pelo mundo, com muito chocolate e coelho, Deus tem algo para nos dar. O Senhor quer nos tirar novamente do Egito. Porque o Egito, ele, entre linhas, ele se apresenta diariamente em nossas vidas para tentar nos enganar, para tentar nos roubar
da presença do Senhor. E nesses dias de ilusão imposta pelo mundo, nós temos que buscar verdadeiramente a libertação no Senhor. É isso mesmo, Deus quer nos tirar novamente da terra do Egito. Mas que Egito você está falando, pastor? Que Egito que é esse, que já é do passado? Engano, irmão. O Egito do passado é o mesmo Egito do presente. O Egito que estou falando representa as lutas, o sofrimento do seu povo, do nosso, como representou na época de Moisés e representa nos dias de hoje. Há grande semelhança entre eles. Temos hoje escassez, idolatria, falta de fé, sofrimento, dor, escravidão, opressão, tristeza, doença e por aí afora. Veja quanta semelhança. E Deus quer nos tirar desse Egito que nos aprisiona, que nos leva a uma terra e nos levar para uma terra que mana leite e mel. Glória seja dada a Deus. Deus quer nos dar fartura, Deus quer nos dar bênção, quer nos dar cura, quer nos dar conforto. O verdadeiro conforto, a verdadeira paz, somente Cristo pode nos dar. João 14, 27, deixo a minha paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. É a palavra de Deus que diz. Somente Cristo pode nos dar a paz. É um equívoco associarmos que o mundo nos impulsiona como sendo correto e que, na verdade, são artimanhas, armadilhas malignas para nos tirar, nos afastar do verdadeiro significado do Evangelho. A Bíblia ensina que a verdadeira Páscoa é a celebração da libertação do povo de Deus e é a celebração da nossa libertação desse mundo tenebroso. Esse é o mesmo significado para nossas vidas, o começo de um novo tempo. É isso que Deus tem para nós. Jesus se apresenta em nossas vidas como fonte de libertação, fonte de água viva, um caminho para uma nova vida. É o que representa a salvação, é um dom gratuito de Deus. Ele não vem pelas obras ou pela força do nosso braço. A única forma de conquistarmos a libertação e a vida eterna é através de Jesus Cristo. É o único caminho. Seja qual for a sua luta, aquilo que esteja lhe aprisionando, não será o coelho que vai te libertar, e sim aquele que morreu por você na cruz. É Ele que vai te libertar. Somente Jesus pode nos abençoar e nos conduzir à terra prometida. Se analisarmos o contexto histórico dos acontecimentos durante a semana que nós batizamos com Semana Santa, vamos entender o verdadeiro significado da Páscoa cristã. Você consegue se lembrar? É isso que nós temos que pensar nesse momento, em todos os dias das nossas vidas. Então vamos relembrar, em resumo, o que aconteceu no que antecedia a crucificação e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. No domingo de Ramos, diz que a data que nós temos relatada como a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E Jesus é recebido em Jerusalém como rei. Ele veio sentado num jumentinho que simbolizava a humildade. Como rei, e com os ramos de palmeiras ele foi recebido, e os mesmos que receberam Jesus naquela festa e alegria foram os mesmos que condenaram Jesus à morte. Segundo o Evangelho, Jesus foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica com seus discípulos, e entrou na cidade como rei. Foi aclamado pela multidão como Messias, como libertador, como rei de Israel, e a multidão gritava, Hosana ao filho de Davi. Aí na segunda-feira Jesus caminha para Jerusalém e amaldiçoa uma figueira porque ela não dava frutos. Na terça Jesus entrou no templo e expulsou os mercadores, acusando-os de tornar a casa de Deus um mercado e um lugar de ladrões. E na quarta-feira, quando Cristo volta para Betânia, a figueira amaldiçoada tinha secado. E durante esses 3 dias, segunda, terça e quarta, Jesus debateu com os líderes religiosos da época, ensinando várias coisas importantes. Ele explicou sobre a ressurreição, sobre o qual era o maior mandamento, contou parábolas sobre a salvação e o fim dos tempos, explicou sobre o pagamento dos impostos, disse que quais seriam os sinais do fim dos tempos, profetizou sobre a morte e a ressurreição. Por isso os líderes religiosos da época queriam a morte de Jesus, porque eles sentiam-se ameaçados. Foi então nesse tempo que Judas se ofereceu para trair a Jesus em troca de dinheiro. Aí na quinta-feira,
a última ceia do Senhor, Jesus lavou os pés dos discípulos e ensinou a eles a humildade de servirem uns aos outros. Está lá relatado em João 13, 12, 14. Depois que lhe lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. A humildade. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, diz a palavra, deu graça com os seus discípulos, ele fez o mesmo com o vinho, e Jesus explicou que o pão simbolizava o teu corpo e o vinho o seu sangue, que em breve iriam ser dados pelos discípulos e por você e por mim. Também está lá relatado em Lucas 22, 19, 20, e tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Versículo 20, semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: esse é o cálice, é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Então ele ordena que tomasse esses símbolos para se lembrar da sua morte até que a sua vinda. Foi assim que surgiu a Santa Ceia, a qual nós todos os meses participamos na igreja, e Jesus também avisou que um dos apóstolos o iria o trair, e Jesus ainda previu que os outros discípulos iriam abandonar e que Pedro iria negar o seu nome. No fim da ceia eles cantam um hino, e então eles vão para o jardim do Getsêmani, onde Jesus foi para orar. E Jesus passou algum tempo em oração, se preparando pelo que viria a acontecer. Então Judas vem com os guardas para prender Jesus. Relato lá em Lucas 22, 47, 48. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dela, e chegou-se a Jesus para beijar. E Jesus lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Meu Jesus querido. Jesus foi levado então para a casa do sumo sacerdote para ser julgado. Aí vem a sexta-feira, a conhecida sexta-feira da paixão, que durante a noite e a manhã de sexta, Jesus foi interrogado pelo sumo sacerdote, pelo governador Pilatos e pelo rei Herodes. Ele foi zombado, espancado e chicoteado, mas não abriu a boca. E os guardas romanos colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça e ridicularizaram por ser chamado de rei. E quando Judas viu o que tinha feito, ele cometeu suicídio. Pedro seguiu Jesus de longe, mas quando foi confrontado por ser um de seus discípulos, ele negou Jesus por 3 vezes, antes que o galo cantasse. Pilatos viu a Jesus, que era inocente, e tentou livrá-lo, mas viu que a multidão estava contra, estava revoltada. Então, para evitar mais violência, Pilatos decide então condenar Jesus à crucificação, apesar dele ter reconhecido ele como inocente. Então ele tenta apresentar Barrabás como alternativa para a escolha, e o povo escolhe a Jesus e grita: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Marcos 15, 13, 15. E eles tornaram a clamar: crucifica-o. Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez. E ele cada vez chamava mais: crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e açoitado Jesus, o entregou para ser crucificado. Jesus foi crucificado por volta do meio-dia junto a 2 ladrões. O céu ficou escuro até cerca das 3 da tarde, quando então Jesus morreu. Quando Jesus então lança suas últimas palavras: está consumado. E naquele momento houve um grande terremoto, o véu do templo se rasga de cima e embaixo, glória seja dada a Deus. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quando ficou confirmado que Jesus estava morto, ele foi sepultado em um lugar próximo, e uma grande pedra foi colocada na entrada. Aí no sábado, o túmulo de Jesus é guardado por guardas que foram determinados por Pilatos. E a pedra a qual se lacrava a entrada da sepultura, ela foi lacrada de uma certa forma para impedir que ela fosse aberta. Mas o homem se esqueceu que nada pode impedir o agir de Deus. Agindo Deus, o que impedirá?
Agindo Deus, quem impedirá? E Mateus 27, 65 diz que, e disse-lhe Pilatos, tendes a guarda, ide, guardai eu como entenderdes. E isto ele seguraram o sepulcro com guarda, selando a pedra. Os discípulos não teriam forma de roubar o corpo de Cristo. O túmulo estava lacrado e vigiado. Aí, no domingo de Páscoa, no domingo conhecido da ressurreição, logo pela manhã cedo, houve um grande terremoto. A pedra foi removida do túmulo e um anjo de Deus apareceu naquele lugar. E os guardas ficaram cheios de temor e fugiram para contar aos sacerdotes o que havia ocorrido. Também relatado em Mateus 28. Eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra da porta e sentou-se sobre ela. E seu aspecto era como de um relâmpago e as suas vestes brancas como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos, fugiram. Algumas mulheres que tinham vindo contemplar as tradições de sepultamento do corpo, viram que o anjo e o túmulo vazio e foram contar aos apóstolos. No caminho eles encontraram Jesus que falou com elas. Isso é todo o relato durante o que aconteceu daqueles dias, da semana que antecederam a crucificação de Cristo e a sua ressurreição. Quando ouviram tudo, Pedro e João foram ao sepulcro e viram que estava vazio. E diz a Bíblia que Jesus também apareceu a 2 discípulos que estavam no caminho para Emaús. Depois, ao fim do dia, ele apareceu a todos os discípulos que tinham reunido e estavam trocando histórias sobre o que tinha acontecido. Jesus estava vivo. O Cristo estava vivo. Cumpriu a sua missão. Pagou pelos nossos pecados, pelo pecado no mundo, venceu a morte. O Cristo que foi açoitado e crucificado por amor da minha vida e da sua vida não pode ser confundido com culturas mundanas. Comer chocolate é uma coisa, mas tornar isso um símbolo de Páscoa é uma mentira diabólica. É uma mentira diabólica. Coma quanto chocolate que você quiser, mas não se esqueça de agradecer a Deus pelo sacrifício de seu Filho na cruz do Calvário, de seu amor por nossas vidas, pelo perdão de nossos pecados, por se entregar em nosso lugar, por nos libertar da escravidão. Como está escrito no primeiro versículo que nós lemos em Deuteronômio, que Moisés disse ao povo: comemore a festa da Páscoa em honra de Deus. Guarde isso no teu coração. Comemore a Páscoa, mas não para o mundo, mas para a honra daquele que tudo faz, daquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E completando o versículo na parte B, pois foi numa noite desse mês que o Senhor, nosso Deus, tirou você do Egito. Ele não está falando isso no passado, ele está falando isso no presente. Tirou vocês do Egito. É isso que Deus tem para nós. Ele quer nos tirar do Egito, quer nos tirar desse cativeiro que o mundo nos aprisiona. Ele quer nos libertar. Entenda agora o significado da Páscoa, que ele vai muito além do que nós vemos na televisão. Então agradeça a Deus, porque você é um escolhido do Senhor. E Deus quer te dar o mesmo presente que Ele te deu para o seu povo lá no Egito, a libertação. Libertação dos cativeiros do mundo. Abrace essa promessa do Senhor. Guarde ela no seu coração, porque Deus nos ama e Ele se sacrificou por nós através da cruz do Calvário. Oremos ao Senhor. Querido Pai, amado Deus, eu quero te agradecer por esta palavra e pelo verdadeiro sentido da Páscoa, Pai querido. Te agradecer, Pai, porque o Senhor nos liberta, Senhor, todos os dias dos enganos, das mentiras do mundo, Senhor. Muitas vezes, Pai amado, nós somos enganados, nós somos levados a falsos pensamentos, falsos entendimentos daquilo que verdadeiramente significa a Páscoa, Pai. Queremos sim viver intensamente esse momento, lembrando do sacrifício do Senhor, lembrando, Pai querido, do que o Senhor passou na cruz do Calvário para que pudéssemos estar aqui tendo comunhão contigo.
Obrigado, Deus, por essa palavra. Obrigado por cada um que está assistindo a este culto. Que o Senhor venha visitar, guardar e proteger. Que o grande amor de Deus, as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor estejam com todos em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória seja dada a ti, Senhor. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar.